Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo e também em todo o Brasil, em todo o mundo, ouvindo pela internet em www.onegocioesporte.com.br. Nós começamos agora mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo, comigo, Sérgio Carvalho, e também com o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio. Tudo bem? Olha, apesar da recessão brasileira, que fez o PIB, ou seja, o conjunto das riquezas produzidas no país, cair por 42 semanas seguidas, as marcas dos principais clubes do nosso futebol se valorizaram em torno de 17% em relação a 2015. Assim constata a 9ª edição do levantamento anual feito pela consultoria BDO. O Flamengo se consolidou na liderança. A marca vale aproximadamente R$1,5 bilhão de reais. Caralta, o Corinthians segue na cola em segundo lugar, mas já vê o Palmeiras crescendo no retrovisor. O Verdão foi o clube cuja marca mais se valorizou em termos absolutos no ano passado. E para detalhar esses movimentos nos valores das principais marcas do futebol brasileiro, a gente conversa hoje aqui no Negócio é Esporte com o economista Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da BDO Brasil. Ele também indica alguns deveres de casa para que essas grifes se tornem mais valiosas e faz uma projeção desse cenário para 2017. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, a gente separou um comercial do São Paulo Futebol Clube, com o ídolo Rogério Ceni e a participação de outros ex-são paulinos, como Cafu e Raí, convocando a torcida a participar do programa Sócio Torcedor. Mas antes da gente começar o papo com o Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Pelo 4º ano consecutivo, o Grêmio comercializou o naming rights de sua pré-temporada. Depois da Topper em 2014 e da Gatorade em 2015 e 2016 darem nome ao período de preparação do Clube Gaúcho, chegou a vez da empresa de tecnologia For All assumir essa função. Com a parceria, o trabalho inicial de preparação dos atletas passa a se chamar Pré-temporada Grêmio For All 2017. A startup tem a marca exposta em placas de publicidade e painéis no CT Presidente Luiz Carvalho, assim como figura também nas redes sociais do clube e nas transmissões da TV Grêmio. Por falar em canal oficial do clube, durante toda a pré-temporada, os torcedores podem conferir ao vivo a transmissão de treinamentos nas páginas oficiais da equipe, no YouTube e também no Facebook. Para incentivar o acesso de pessoas com deficiência visual aos estádios em dias de jogos, o Flamengo lançou a plataforma online Paixão Cega. Por meio desse canal de relacionamento, deficientes visuais e voluntários combinam de irem juntos às partidas do time. A campanha se baseia no projeto de lei número 837 de 2011, que garante a gratuidade para cegos e acompanhantes não deficientes que frequentarem eventos esportivos e culturais. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico www.paixãocega.com.br. O Santos fechou parceria com a Volvo. Pelo acordo válido por uma temporada, a montadora sueca terá direito a expor seus modelos na Vila Belmiro em dias de jogos e também poderá fazer ações no relacionamento com seus clientes no estádio. Em contrapartida, a Volvo vai ceder veículos em contrato de comodato para uso dos profissionais do clube. Além disso, os sócios torcedores do Santos terão descontos especiais para adquirir carros da marca. Por falar na relação entre montadoras e clubes de futebol, recentemente o São Paulo fechou uma parceria com a BMW. A marca alemã terá direito a um camarote no Morumbi e a exposição no estádio e também no centro de treinamento.
A página eletrônica do São Paulo está entre as mais procuradas das Américas, de acordo com o ranking da UEFA dos 20 sites oficiais de clubes mais acessados no mundo. O levantamento põe o Clube Paulista na 16ª colocação, com uma média de 1.750.000 visitantes por mês. A classificação é dominada pelos clubes da Premier League, o campeonato inglês. O campeão de acessos é o Manchester United, com 8,5 milhões de visitantes. Ele é seguido por Arsenal e Liverpool. A lista dos 5 primeiros é completada por Real Madrid e Barcelona. Muito bem, depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o nosso bate-papo dessa semana conversando com o executivo de gestão esportiva da BDO Brasil, Pedro Daniel, que aliás já participou com a gente aqui em outras oportunidades. O Pedro é formado em economia pela PUC de São Paulo, especializado em gestão executiva pela Universidade da Califórnia e mestre em administração pelo INSPER. O Pedro Daniel comanda a área de esporte da BDO Brasil, empresa de consultoria que produz pesquisas associadas também ao mercado esportivo, como o levantamento anual sobre o valor das marcas dos times de futebol no país. E o Pedro Daniel também é professor universitário, palestrante em diversos cursos na área esportiva e também do mercado financeiro e consultor de conteúdo do Bom Senso Futebol Clube. Pedro, mais uma vez, prazer receber você aqui novamente no Negócio Esporte. Nesse ano aí, quem sabe, um pouco de ressaca, né, de eventos esportivos. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Sérgio, canal, tá sempre um prazer conversar com vocês e assim com os ouvintes. Legal. Pedro, acho que a gente tem que começar o papo falando justamente desse levantamento que se tornou uma referência, né, dentro do mercado esportivo, que é o levantamento sobre o valor das marcas do futebol brasileiro, que nessa 9ª edição reúne um número recorde de 34 clubes. Então, antes da gente entrar assim propriamente no mérito do conteúdo, do resultado, eu acho interessante você explicar até para o ouvinte como é que é feito esse levantamento, quais são os critérios usados, por que dessa vez chegou a ser um número recorde de clubes. Na verdade, a mensuração de valor de marca é pautada em mais de 30 indicadores. Tá? Eles são baseados em 3 grandes pilares, que são: o primeiro é a torcida. Esse pilar, a gente analisa toda a gama de consumidores que um clube tem. Então, onde que ele está situado, qual que é o potencial econômico, qual que é a faixa etária desse público. Então, a gente fez todo esse perfil de torcida. O segundo grande pilar, ele é baseado em receita. Ou seja, quanto que a televisão paga para transmitir um jogo do clube, quanto que um patrocinador paga para estampar na camisa do clube, quanto que o público está disposto a pagar o ingresso para assistir o clube em loco, quanto que tem sócio-torcedor que paga mensalmente para estar atrelado ao clube, né? Então, ou seja, tudo aquilo que é convertido em receita. E o terceiro grande pilar é pautado no mercado, ou seja, onde ele está inserido. Ele está inserido no mercado desenvolvido, mais propício a negócios, ele está um pouco mais isolado, com uma dificuldade até de logística. Então a gente analisa mais de 30 indicadores pautados nesses 3 grandes pilares. E aí sim a gente analisa não só o valor da marca, mas qual o potencial comercial de cada um dos clubes brasileiros. Bacana. Pedro, agora, e qual é o balanço que você faz, né, do valor das marcas dos times brasileiros nessa temporada passada aí de 2016? Nós tivemos, apesar da crise econômica no país, nós tivemos no mercado de futebol, dos clubes de futebol, a Caixa acabou segurando bastante o mercado de patrocínios. Tá? Então, nós temos nesse ano quase que 80% dos clubes da Série A sendo patrocinados pela Caixa, o que conseguiu segurar esse mercado. Nós temos ainda os clubes atuando nas novas arenas, que o ticket médio acabou crescendo, então o público está disposto a pagar mais, então a gente viu um aumento ainda da média de público também, mesmo com o aumento do ticket médio. Então nós tivemos alguns pontos mais voltados à parte de receita que impactaram esse crescimento de valor de marca.
ao mesmo tempo, as mídias sociais facilitam muito para essa expansão de marca. Então, esse ano foi um ano que acabou, tinha tudo para ser um ano mais difícil, mas que os clubes conseguiram manter esse crescimento nesse último ano. Quer dizer, a Caixa, do ponto de vista do mercado, de patrocínio, ajudou para conter esse ambiente de crise, né, de recessão, e, por outro lado, também as redes sociais potencializaram a vitrine das marcas, é isso? Exato. Na parte de receita, de novo, a Caixa conseguiu segurar o faturamento, porque a gente tá vendo que as marcas não estão entrando no mercado de futebol por N motivos, principalmente pela crise econômica que nós estamos tendo, mas as mídias sociais facilitam essa exposição. Então, acho que esses foram alguns dos pontos-chave desse ano. Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o economista Pedro Daniel, que é o executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, que produz anualmente um levantamento sobre o valor das marcas do futebol brasileiro. A gente está conversando com ele, repercutindo, né, esse levantamento e alguns dos parâmetros, dos aspectos que levaram aos resultados. A gente sabe que o Flamengo, ele se consolidou pelo segundo ano consecutivo, ele ficou na liderança, né, como clube com a marca mais valiosa do futebol brasileiro, ampliando um pouquinho a vantagem sobre o Corinthians, né, que aparece também pelo segundo ano no segundo lugar. O Flamengo, que tinha no ano anterior, tinha tirado justamente a liderança do Corinthians, né? Mas antes de entrar também nesse mérito, né, nas razões que levaram esse aumento, ainda que pequeno, da vantagem do Flamengo, eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre esse fato de a Caixa ser o grande mecenas do futebol brasileiro. O que você, como especialista na área, qual é a sua avaliação sobre isso? Você acha que é assim mesmo, não tem problema, ou isso acaba se consolidando como uma jabuticaba, digamos assim, uma especificidade do mercado brasileiro em função de algumas circunstâncias? Até para explicar primeiro a parte do Flamengo, a gente tem que lembrar que o Flamengo primeiro tem a maior torcida do país, tá? Então ele consegue potencializar esse consumidor, e ele conseguiu no ano passado, até viajou bastante, né, pelo Brasil para potencializar os torcedores, até por ter uma torcida muito pulverizada, mas o Flamengo tem um modelo econômico, financeiro muito interessante nos últimos anos, é o grande modelo a ser seguido. Então nós estamos falando dessa gestão que entrou com um simbolismo muito forte de governança e de seriedade, o que traz credibilidade. Tá? Então, trazendo essa credibilidade, a gente conseguiu ver que o Flamengo é a maior receita de patrocínio do país já há 2 anos. Ele tem a maior cota de televisão, ou seja, a televisão paga mais para o Flamengo do que para os outros clubes para transmitir o jogo, né? Então, os patrocinadores também pagam mais. Ele teve a segunda receita com bilheteria no país, só perdendo para o Palmeiras, né? Então, são várias também variáveis que potencializaram para o Flamengo ser o líder. O Palmeiras é outro clube que tem sido utilizado como um exemplo também financeiro, por ter renegociado sua dívida e alongado, né, sua dívida de curto para médio e longo prazo. Ele teve vamos dizer assim, o grande advento da Arena. Então o Palmeiras hoje é o maior faturamento de bilheteria. Nós estamos falando de mais de 80 milhões de reais só de ingresso que o Palmeiras tem, tá? E o sucesso dentro de campo também ajudou a potencializar. Então, a conversão em finanças ficou muito mais fácil para o Palmeiras, que hoje tem uma situação muito mais favorável do que se você me fizesse essa pergunta há 2 anos. E olha que o Flamengo, justamente, ele se consolida aí, né, nesse princípio como um exemplo, né, de uma referência na gestão financeira, de governança, de potencial de receitas, sem o estádio, diferentemente de Palmeiras, de Corinthians, de Grêmio, enfim, né? Na medida em que ele passa a ter um estádio próprio, a tendência é que isso simplifique mais ainda, né, Pedro? Sim, pode ser, mas não necessariamente, né? Porque a gente tem que lembrar que depende do modelo de negócio que ele for fazer para ter a arena própria, né? A gente tem que lembrar que corre-se o risco de você se endividar muito para fazer uma arena
e aí você tem que lembrar também que tem que pagar. Então, a equação não é tão simples. O do Palmeiras é um case de sucesso porque o Palmeiras teve um modelo que uma outra empresa construiu sua arena e o custo de manutenção nem é do Palmeiras, a não ser em dia de jogos. Então, ele traz uma vantagem competitiva ao Palmeiras. Por exemplo, o modelo do Corinthians é completamente diferente. E o Corinthians tem que pagar um valor muito alto na construção, diferente do Palmeiras, que não pagou a construção. Foi a parceria que foi feita, foi o modelo de contrato que foi executado. Então, não é tão simples para o Flamengo se falar que vai ter arena, então vai potencializar, melhorar. Não sei, depende do modelo que for feito. Tem que ser bem estudado isso antes de fazer. E com relação à Caixa, que eu tinha te perguntado? Eu não entendi, desculpa. Com relação ao modelo de patrocínio da Caixa, ou melhor dizendo, com relação ao fato de a Caixa ser o grande mecenas, né, um banco público ser o grande mecenas do futebol brasileiro já por algumas temporadas, né? O que você como especialista, como é que você avalia isso? Não chega a ser uma jabuticaba ou é uma especificidade que tende, na medida em que o mercado amadurecer, que tende a se dissipar? Principalmente por ser, imagino que o Carota esteja falando, por ser um banco público, mas apesar disso é um banco de varejo, que também tem que entrar na briga aí, com os concorrentes, né? Exato. Cada instituição, na verdade, tem uma estratégia tem uma estratégia dentro do seu planejamento. Então, imagina o seguinte, a Caixa, quando você coloca com exposição um clube de futebol, obviamente ela consegue chegar em locais que ela teria muito mais dificuldade se não chegasse. O futebol ainda mais aqui no Brasil, ele tem essa exposição. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar dos 20 clubes, se eu não me engano, dos 20 clubes da Série A, se eu não me engano, 17 tem o patrocínio da Caixa. 16 ou 17. Então, aí a gente está vendo já até uma situação de domínio dentro desse mercado, e o que me preocupa é que eu não vejo os competidores querendo entrar. O que isso significa? Significa que não sei se os valores praticados são tão interessantes quando são analisados com mais cautela. Tá? Então, é interessante para o mercado como um todo, o que a Caixa está fazendo, até porque ela está movimentando o dinheiro dos clubes, mas eu não sei te especificar se a precificação está adequada, porque eu não estou vendo uma competição entre outras empresas para entrar nesse mercado. Até que ponto é um patrocínio, né? De novo, óbvio, cada um tem uma estratégia. Né? Então a gente vê alguns patrocínios que a gente fala, mas acho que não vale tudo isso, mas algumas vezes para a empresa é muito interessante, porque ou ela quer entrar num novo mercado, ou ela quer uma exposição específica, ou ela quer atingir um determinado público, aí é difícil a gente mensurar, mas quando você atinge 16, 17 dos 20 clubes da Série A, e eu não vejo um competidor entrando, ou seja, uma briga entre outros, eu não sei se o retorno é adequado. Pois é, mas descontado esse ambiente de crise, né, sobretudo 2016, você não acha que além, talvez, de uma precificação fora do padrão de mercado, não conte aí também modelos de patrocínio, de formatação de patrocínio ainda pouco amadurecidos? É um pouco porque a gente tem a questão de exposição, que é a primeira coisa que vem à cabeça, mas o mais importante é o que ele traz de retorno em termos financeiros. Ele traz novos clientes, ele traz mais fidelização. Existe algum conjunto de ação, por exemplo, do sócio-torcedor do clube com os correntistas do banco, que no caso que é o exemplo que a gente está citando agora? Será que existe, os atletas do clube recebem por aquele banco porque, como é o patrocinador, e aí tem um trade-off que é interessante para todo mundo? Entendeu? Então depende do modelo. Pode até ser interessante, né? Mas, de novo, como eu não vejo muitas outras empresas entrando nessa mesma precificação, eu acredito que o retorno possa ser diferenciado de acordo com esse planejamento. Muito bem. Agora o Negócio Esporte faz o seu primeiro intervalo. E eu lembro que a gente está conversando hoje aqui com o Pedro Daniel, o economista Pedro Daniel, que é executivo de gestão esportiva da agência BDO, falando sobre o valor das principais marcas, ou os valores, né, das principais marcas do futebol brasileiro. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM.
Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio e também para todo o Brasil, para todo o mundo, pela internet, no nosso site www.negocioesporte.com.br. Você pode também curtir a página do Negócio é Esporte no Facebook e seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegocioesporte com um E apenas. Você pode também ouvir a Bradesco Esportes FM pelo aplicativo Band Rádios, onde você ouve também todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado dessa semana é o economista Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, conversando com a gente um pouquinho sobre o valor das marcas dos clubes brasileiros. Antes da gente retomar o papo com o Pedro Daniel, vamos às notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. A Televisão Escola de Negócios abre inscrições para o curso Gestão de Eventos Esportivos, programado para março. As aulas vão abordar temas como planejamento e execução de eventos de vários portes. O foco vai ser o Brasil, que depois da Copa e da Olimpíada se tornou uma sede em potencial dessas iniciativas. Para aqueles que amam o esporte e curtem saber um pouco mais sobre como funciona o jornalismo esportivo, está havendo o livro Produção do Jornalismo Esportivo na Internet. A obra, escrita por Marcelo Bechara, traz uma visão crítica sobre o momento em que essa vertente do jornalismo se encontra, com foco nos meios digitais. Com 153 páginas, o livro, publicado pela editora Apris, tem preço sugerido de R$ 36. Apesar da crise, a tabelinha entre o esporte e o mercado editorial segue acesa. Chega às livrarias a Bíblia do Botafogo, escrita pelos jornalistas Otávio Azevedo e Júlio Graco. O livro da editora Prime Books Brasil, licenciado pelo clube, conta a história resumida dos 122 anos do Alvinegro, com curiosidades, times históricos, depoimentos e, é claro, superstições. O fotógrafo Thiago Facina acaba de lançar o livro Torcedores. A obra reproduz registros fotográficos de torcedores de diferentes nacionalidades feitos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. As fotos foram feitas por Thiago e alguns de seus alunos que se espalharam pela cidade maravilhosa para captar toda a emoção que vibrava em torno das atividades olímpicas. Com 152 páginas, o livro, publicado pela editora Arte Ensaio, tem preço sugerido de R$ 60. E depois aí das notícias do marketing esportivo, a gente retoma o nosso papo hoje com o economista Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, a BDO, que produz anualmente um levantamento sobre os valores das marcas dos clubes do futebol brasileiro. E nesse último levantamento, o Flamengo consolidou-se na liderança, seguido do Corinthians, né? Mas a gente falava no primeiro bloco, né, Pedro, que o Palmeiras também está muito bem nessa foto, né? Em função, entre outros fatores, do estádio, né, do Allianz Parque, se torna aí um modelo de negócios proveitoso, né, para o Palmeiras. Mas eu queria a sua opinião também, saber até que ponto a consolidação do Palmeiras ali entre os primeiros, regularmente entre os primeiros clubes com maior volume de sócios torcedores, até que ponto esse também não é um parâmetro, né, decisivo aí para o Palmeiras também arrancar rumo a um valor de marca maior. O Palmeiras foi no último levantamento o clube que mais cresceu seu valor de marca, tá, em valores absolutos, ou seja, foi o clube com maior crescimento. Ele cresceu quanto? Falando em valores absolutos, e percentualmente falando, quem mais cresceu foi a Chapecoense, tá? No ano passado. Mas em termos de valores absolutos, foi o Palmeiras. O Palmeiras saiu de 650 milhões, tá, para 1 bilhão e 21 milhões. Tá? Então nós estamos falando de um crescimento expressivo
de valor de marca, principalmente potencializado pela Arena. É um número, A Arena trouxe... impressionante, inclusive, para o mercado brasileiro, para o mercado latino-americano, né, Pedro? Claro, claro. O Palmeiras virou virou um clube muito propício a negócios. Então a gente vê que hoje ele tem um patrocinador muito forte, tá? Então é um dos clubes que mais fatura com patrocínio no país. Ele não tem patrocínio estatal, ou seja, é o mercado mesmo que vê essa marca, independente do motivo, é o mercado privado, tá? Ele tem uma arena extremamente bem localizada, muito propícia a negócios. Então a gente vê que a arena tem um name right vendido para os próximos anos. Ele é o clube com o ticket médio mais caro do país e com a maior média de público do país. Isso tudo a gente tem que lembrar que ali é a casa de show do Palmeiras. Isso traz muitos negócios. É muito interessante para as empresas atrelarem suas marcas a isso. Bom, e o programa de sócio-torcedor, sobre o qual eu tinha te perguntado, qual o peso dele, já que o Palmeiras ele aparece ali em segundo lugar, atrás só do Corinthians, com aproximadamente 125 mil sócios, torcedores efetivos, o Corinthians pouco mais de 130 mil, mas o Palmeiras tem sempre ali guardado essas primeiras posições, diferentemente do Flamengo, que embora seja o líder aí desse ranking do valor de marca, inacreditavelmente, na minha opinião, aliás, eu queria até a sua opinião também depois sobre isso, ele não consegue ultrapassar a marca dos 100 mil sócios, né? Justamente o Flamengo que tem, estima-se, né, alguma coisa em torno de 30, 40 milhões de torcedores. Eu vejo de uma maneira diferente. Tá? Obviamente, em valores absolutos, o Flamengo tem a maior torcida do país e que ainda é muito superior à do Palmeiras. Mas a grande chave da diferença do sócio-torcedor entre os dois clubes é que o Palmeiras tem arena e o Flamengo não. Então, não é que não tem uma arena própria, né, que ele não tem uma arena fechada para os jogos do Flamengo. Então, a gente não sabe, por exemplo, onde o Flamengo jogará a Libertadores. Né? Se o Flamengo avançar para as fases finais da Libertadores, onde que ele vai jogar? A gente não sabe. Isso acaba impactando muito aquele torcedor que é o sócio-torcedor. E nesse caso não sabemos mesmo, né? Porque nem o Maracanã tá disponível, né? Exato. Por isso que eu estou falando. Já o do Palmeiras, ele sabe que se ele quiser ir no jogo, e aí esse foi um modelo de negócio interessante que o Palmeiras fez. Se ele quiser ir no jogo, ele necessariamente precisa ser um sócio-torcedor, num jogo grande, num jogo de Libertadores, num jogo decisivo. Né? Ele precisa estar com frequência. Né? Então você faz a fidelização do cliente, né, do torcedor. Uma coisa que o Flamengo tem mais dificuldade. O Flamengo vai lá e manda o jogo em Natal, manda o jogo depois em outros estados, em Brasília, e aí fica difícil para o sócio-torcedor, aquele que paga todo mês para ter os seus benefícios, e fala, poxa, mas eu não consigo ir. Então eu não vou deixar de ser, não preciso ser o sócio-torcedor para ir no jogo. Né? Então acho que essa é a grande diferença entre o modelo de sócio-torcedor desses dois clubes. Você falou aí, a gente estava falando da questão da importância, né, do estádio, e você frisou muito bem que não necessariamente é importante você administrar o estádio ali no dia a dia, porque também não é simples, né? Mal comparando, é como você ter uma equipe de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 e ter que administrar o autódromo também. Não é nada muito, muito simples, principalmente se você não tem expertise sobre aquele negócio. Mas, então, acho que passa muito também essa questão de não necessariamente ser dono do estádio ou da arena, mas sim saber explorar nos dias de jogos muito bem, né, no Match Day, aquela arena, aquele espaço. E aí, queria perguntar um pouquinho a você, Pedro, falando em exploração, né, das arenas, né? Além da questão da exploração comercial, né, da venda de bebidas, de cerveja, que é um produto importante, né, e a gente tem algumas complicações em relação a isso, de comida. O que você considera hoje fundamental para que haja aí um investimento, um aporte maior, de modo que a exploração desse espaço da arena, né, se aproxime do que a gente vê aí nas praças, nos países mais desenvolvidos? A gente tem que lembrar, se você for comparar com as principais arenas no mundo, a gente tem que lembrar o seguinte, em média, entre 30 e 35 jogos de futebol, se tiver um clube mandante, ocorrem nessa arena. Mas a gente tem que lembrar que o ano tem 360 dias.
né? Então, a gente vê que, por exemplo, o faturamento do Camp Nou, grande parte do faturamento, chega a ser quase 40% do faturamento do Camp Nou, vem das instalações, ou seja, do tour que eles fazem e de outros eventos que não são o futebol. Tá? Então, é uma fonte muito importante. E aí, se for comparar, por exemplo, com o Wembley, né, que tem o clube de Wembley que banca, tem o tour que banca, tem os almoços comunitários, tem os eventos, tem casamento, você cria uma situação muito mais propícia a negócio, porque lá você não tem tantos jogos. Tá? O Maracanã é um outro estádio que tem um potencial enorme. O próprio Allianz Parque do Palmeiras é uma situação muito propícia para shows, eventos e outros, porque, de novo, você não chega a ter 40 eventos de futebol no ano. Então, só de futebol, ele não se mantém, tá? A grande parte das arenas. Mas, ao mesmo tempo, sem futebol, ou seja, sem um clube mandante, aí é impossível. Aí eu posso te afirmar que elas não se... Então, a gente vê vários estádios aqui no Brasil abandonados, porque não tem um clube mandante. E aí a gente lembra que, se não tiver jogo de futebol, não teria que ser uma arena. Era mais fácil ter feito um shopping ou um centro de convenções, né? O core ainda é o futebol. Muito bem, a gente conversa aqui hoje no Negócio Esporte com o economista Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, a BDO, que produz anualmente um levantamento sobre o valor de marcas dos clubes do futebol brasileiro. A gente está conversando com ele sobre esse levantamento mais recente, que consolida aí o Flamengo como clube de maior valor, né? Levando em conta aí parâmetros financeiros, governança, potencial de receita. E eu queria repercutir com você, Pedro, um outro resultado referente ao internacional, né? Apesar desse ano no futebol ter sido desastroso para o Internacional, né? Culminou aí com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Colorado conseguiu se manter na 6ª colocação, né? A que você atribui esse resultado, essa manutenção? Ele ainda está em 6º, mas a gente consegue ver pela linha de tendência que ele parou de crescer. Tá? Isso pegando os valores do ano anterior. Imaginando a projeção já para esse ano, eu imagino que ele não deva se manter nessa posição. Tá? Primeiro, a exposição dele será muito menor, né? Ele vai ter uma diminuição de exposição e, como consequência disso, uma diminuição no potencial comercial. As marcas vão pagar menos por terem menos visibilidade e estarem atrelados não ligados diretamente à Série A. Isso muda, são patamares diferentes. Então, eu imagino que para o próximo ano o Internacional não deva se manter nessa posição. Bem, aí a gente pode falar do oposto, né? Se a gente for considerar o período de 2012 a 2016, né, o grupo de 5 clubes que mais cresceram em termos percentuais, você já até citou aqui, tem a Chapecoense na liderança, avaliada aí em 33 milhões e 200 mil reais. O time de Chapecó está na 26ª posição no ranking, e acho que vale destacar que, ao contrário de muitos grandes times, a Chapecoense não tem dívidas, né? O Corinthians, por exemplo, fechou 2016 com uma dívida de quase 320 milhões de reais. A gente pode dizer que a Chape tem um dos modelos recentes, mais bem-sucedidos do futebol brasileiro, evidentemente que teve também uma visibilidade internacional gigante por conta da tragédia, né? Mas a gente pode dizer que o modelo da Chape é bem-sucedido, Pedro? Com certeza. Isso, na verdade, a gente já até conversava antes do desastre. A Chapecoense saiu de 2014 da 33ª posição no ranking para a 26ª, ou seja, foi um crescimento muito rápido e muito grande. A tendência é que ela cresça ainda mais e deva até entrar muito próximo do seleto grupo dos 20 clubes com as marcas mais valiosas do país. Por N motivos. A gestão é muito mais eficiente, né, se você comparar com a média. Você bem citou, o endividamento dela é equalizado, é uma empresa com custo muito menor do que dos seus principais concorrentes, e agora, quando ela conseguiu chegar num patamar de exposição mundial. Hoje, para você ter uma ideia, se você somar todos os seguidores das principais redes sociais
as redes sociais que funcionam hoje no Brasil e no mundo, a Chapecoense é a 7ª marca mais seguida do Brasil, em termos de clube de futebol. Ou seja, ela com uma torcida praticamente nula, né, se comparada com os grandes clubes, né, com o Flamengo, com o Corinthians, ela consegue ser uma marca muito carismática. Óbvio que ocorreu todo o desastre e outras situações, mas ela é uma marca completamente sem rejeição. Interessante para o mercado. Se a gente puder, não sei se é exatamente isso, mas puder fazer uma transposição e uma comparação, né, do cenário local, regional, né, no caso do Rio de Janeiro, do América, né, em São Paulo, talvez da Portuguesa, né, é aquele time que todo mundo tem um carinho, né, e em função, evidentemente, do desastre, ele passou a ser abraçado não só por todo o país, como também até pelo público internacional, né? Deixa eu só tirar aqui uma dúvida, Pedro. Esse levantamento, ele contou já com o desastre, quer dizer, ou melhor, com a projeção internacional decorrente do desastre, não, né? Ele levou em conta. É importante que se ressalte isso, quer dizer, essa guinada da Chapecoense, fora do futebol, que acompanha a guinada, porque também no futebol as coisas também, de certa forma, andam juntas, né? Não necessariamente o clube que tem o maior valor de marca é o clube que tem ali os títulos, né? Que conquistou mais títulos recentemente, né? Por exemplo, o Knicks, né? Na NBA, na Liga de Basquete Americana, se não me falha a memória, aí vem se mantendo como a marca mais valiosa e não conquista um título há aproximadamente 20 anos. Né? Mas no caso da Chapecoense, né, essa guinada, no ponto de vista administrativo e, consequentemente, de marca, né, ela acompanha também uma ascensão nos gramados. Né? Quer dizer, a Chapecoense, quando houve o acidente, estava disputando um título continental. Né? Então é importante que se ressalte que essa arrancada de valor, ela não leva em conta, né, ainda pelo menos, a projeção internacional decorrente aí do trágico acidente, né, Pedro? Não, essa ascensão, na verdade, foi antes do trágico acidente. A gente já está falando já de um clube com uma gestão muito mais eficiente que os outros, né, se comparando com a média dos grandes clubes, e que já seria um modelo, e a gente já falava bastante sobre isso antes de ocorrer, por chegar numa final Sul-Americana com um orçamento muito menor, por estar na Série A e fez uma campanha muito interessante na Série A, né? Então já era um clube, um modelo a ser seguido. Óbvio que a gente, como a operação praticamente caiu inteira, né, vamos dizer assim, como se fosse uma empresa, a gente ainda não consegue analisar de que maneira que será esse ano, tá? Mas a marca ganhou uma exposição mundial que realmente está acima de qualquer rejeição. Bem, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso segundo bloco, fazemos aqui um rápido intervalo e depois do intervalo a gente segue conversando com o economista Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da agência BD. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM, no Rio, em São Paulo, também pela internet, em www.negocioesporte.com.br. E lembrando que você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter, twitter.com/onegocioesporte. Essa semana nós conversamos com o executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, o Pedro Daniel. A gente está aqui fazendo uma análise, né, do valor das marcas do futebol brasileiro nesse ano de 2016 que acabou. A gente está começando aí um novo período aí. Vamos ver esse ano como é que a gente enfrenta aí, depois de um ano de tantas crises, né, de tanta crise econômica, como é que vai ficar esse cenário agora no ano de 2017.
E aí, Pedro, queria retomar aqui com você, na contramão, né, da queda do PIB brasileiro, né, o valor total das marcas, dos clubes, chegou a quase 10 bilhões de reais. Foi um crescimento aí de 17,4% em relação a 2015. Eu estou fazendo aqui quase uma comparação da seguinte maneira: a BDO analisa os clubes, a Fitch, a Moody's, enfim, avaliam o Brasil. Quer dizer que está melhor investir em futebol do que no Brasil, Pedro? É uma pergunta complicada de responder, porque aí depende um pouco dos fundamentos macroeconômicos, né? Porque a gente está falando de uma queda de PIB no Brasil, mas num cenário que teve impeachment e um milhão de outros problemas políticos, né? Já no mercado de clubes de futebol, teve a renovação dos contratos de televisão. Então, a receita dos clubes cresceu por causa disso, né? Lembra que a maior fonte de receita dos clubes brasileiros é a televisão. Então, os 24 maiores clubes do Brasil saíram no faturamento de 3,1 bilhões para 3,8 bilhões. Então, teve um crescimento expressivo dentro desse ano, o que contribuiu para esse crescimento de valor de marca. Agora, eu vou até mudar aqui o roteiro. Antes da gente falar da diferença em relação aos mercados mais ricos, né, do mundo, em relação ao mercado europeu, sobretudo, você também não acha que, de certa forma, fazendo um pouco aqui o papel de advogado do diabo, a gente que eu digo, o mercado do futebol brasileiro, refém de verba de TV, ainda muito dependente de verba de TV e de patrocínio expositivo? Sim, ainda a maior fonte de receita é da TV, mas aí a gente tem que comparar com os outros mercados para entender. Aqui no Brasil nós estamos falando de quase 40% do faturamento dos clubes vem dos contratos televisivos, tá? O que é um modelo muito parecido com a Itália, por exemplo. A Itália tem um pouco mais de 40% do faturamento dela voltada para a televisão. É mais dependente. Já se você passar para outros modelos, por exemplo, o modelo inglês é um pouco mais equilibrado. A cota de televisão é uma fonte muito importante, mas não é somente ela que segura o mercado, né? Então, mesmo na Alemanha, na Bundesliga, nós estamos falando de um potencial de bilheteria muito maior. Aqui no Brasil, para ter uma ideia, somente 10% do faturamento dos clubes vem de bilheteria. Se você comparar com o Arsenal, por exemplo, o Arsenal é 50% de bilheteria. Né? Então, são modelos de negócios que precisam ser redesenhados até de uma maneira mais macro, para a gente entender qual que é o planejamento estratégico do futebol brasileiro. Aliás, só para situar aqui, segundo a consultoria britânica Brand Finance, pelo segundo ano consecutivo, o Manchester United segue com uma marca mais valiosa do mundo, avaliada aí em pouco mais de $1 bilhão, cerca aí de 4 bilhões de reais, né? É uma miragem isso ainda para os clubes brasileiros, ou você acha que a gente fazendo algum dever de casa, ou vários deveres de casa, a gente pode se aproximar aí desse nível? Infelizmente ainda é uma miragem, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu participei do primeiro tour da Premier League, que é a primeira delegação brasileira que foi convidada pela Premier League para lá conhecer não só a estrutura da Liga, como dos clubes. Nós fomos para lá em outubro, fomos recebidos pelo presidente da Premier League e depois foram feitas diversas apresentações de cada um dos líderes das áreas da Liga e, posteriormente, dos clubes. Lá você tem um envolvimento muito mais amplo, não só do clube e da Liga, mas da comunidade. Então, ele consegue envolver a questão social, a questão de inclusão. Então, você vê os atletas e os ex-atletas muito envolvidos com a gestão do clube. Então, o envolvimento é muito maior. Uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda não consegue almejar, não consegue vislumbrar. Então, a gente vê um clube como o Arsenal, que é um clube que não ganha um título há mais de uma década, né? E que nunca ganhou uma Champions League, mas que tem todos os seus ingressos vendidos e é o clube que mais fatura com bilheteria no mundo, né? Ou seja, ele consegue encher o seu estádio todo ano com ingresso caro e sabendo que não vai ser campeão, né? Então, qual que é o envolvimento disso? O Everton é a mesma coisa, ele estava 100% vendido para a temporada.
o Everton, todo mundo sabe que não vai ser o campeão. Ele não vai disputar o título. Mas mesmo assim a comunidade se envolve. Por quê? Porque há um planejamento estratégico de comunicação mais amplo, uma noção mais ampla do negócio que é um clube de futebol, até o potencial desse clube de futebol. Uma coisa que no Brasil, por serem associações também sem fins lucrativos, o presidente muda de 2 a 3 anos, né, tem seu período de mandato, é muito difícil você vislumbrar um planejamento de médio e longo prazo como ocorre lá na Inglaterra. No Negócio Esporte dessa semana, a gente está recebendo aqui o executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, Pedro Daniel, fazendo uma análise aí sobre o valor das marcas dos clubes brasileiros. Pedro, dá para fazer uma projeção aí de marketing, de gestão das marcas, né, dos nossos clubes da elite do futebol brasileiro agora para 2017? É difícil a gente fazer uma projeção, até porque o ano está só começando. Mas o crescimento de receita não será tão alavancado. E aí a gente tem como principal fonte, como a gente conversou já, a cota de televisão. Muitos clubes que renovaram seus contratos já pegaram suas luvas nesse último ano. Então, não imagino um crescimento de receita tão forte. E aí, como consequência disso, não imagino que o potencial comercial do clube cresça tanto nesse ano. Mas, ao mesmo tempo, alguns bons trabalhos, como os já citados do Flamengo, do Palmeiras, o próprio Grêmio, que tem um trabalho de licenciamento muito interessante, ele tem hamburgueria, ele tem outras fontes de negócio que atrelam sua marca, eles sim podem se potencializar. Uma das preocupações, né, Pedro, falando de cenário, né, do mercado do futebol brasileiro, dos clubes, é que, guardadas essas circunstâncias, né, o Flamengo fazendo dever de casa, o Palmeiras também crescendo, o próprio Grêmio e tal, haja passe a haver aí um hiato entre uma turma aí de 5, 6 clubes e os demais, o que prejudicaria o equilíbrio, sem o qual você não tem competitividade. E sem competitividade você não torna o produto, no caso, campeonatos de futebol, tão atraente, portanto, o potencial de captação de recursos cairia. Como é que você avalia essa lógica, esse raciocínio? Está correto ou é furado? Não, na verdade, tudo é uma consequência, né? Existe o ciclo virtuoso que deveria ocorrer dentro do cenário, dentro do mercado como um todo. Mas aí eu falo como um economista, primeira aula que você tem de economia, a situação clara de que você só faz as coisas através de incentivos, né? Então, acredito que talvez alguns incentivos deveriam ser criados para que o mercado crescesse, né? Então, falta talvez uma questão, ou um órgão regulador, ou uma situação mais propícia de negócio que acabe atraindo e movimentando o mercado como um todo, e não só atividades isoladas como a gente vê hoje. Mas eu acredito que haja uma falta de incentivo. Acho que essa é a palavra correta para que o mercado virasse a chave. E hoje muitos incentivos são inversos. A gente vê muitos clubes com o que nós chamamos de doping financeiro. Ou seja, eles não honram com os seus compromissos exatamente porque não serão penalizados por isso, né? O dirigente hoje não é responsável como pessoa física dos clubes. Então, são vários pontos que a gente vê que acabam amarrando o crescimento desse mercado. Maravilha. Nosso convidado dessa semana no Negócio Esporte é o executivo de gestão esportiva da agência BDO, economista Pedro Daniel, falando pra gente um pouquinho, fazendo uma análise pra gente aqui do valor das marcas do futebol brasileiro. E agora tá na hora do nosso Apito Final. E no nosso apito final, Pedro, começando aqui com você que já conhece, já sabe como é que é o quadro, já tem quase crachá aqui do nosso programa. Queria começar perguntando a você aqui no nosso apito final, Pedro, sobre uma jogada de mestre. A jogada de mestre é do Atlético Nacional, né, da Colômbia. Com tudo o que ocorreu, com toda a tragédia que ocorreu, ele se mobilizou e fez com que a população, o povo colombiano também mandasse o carinho e conforto para tudo, para a população não só de Chapecó, mas para a população brasileira. Acho que foi uma jogada de mestre muito interessante
no meio, nesse segmento que a gente atua. Legal, e de bate pronto, né? Bem lembrado, Pedro. E uma bola fora? A bola fora, eu vou utilizar o Barcelona, na verdade, não ter participado do evento da FIFA. Tá? Então, eu acho que, óbvio, existem maneiras e maneiras de você se posicionar, mas eu acredito que, por saber a gente já ter ideia de quem que eram os vencedores dos principais prêmios, deu a entender uma outra coisa que acho que não ficou legal para a marca que é e que representa o Barcelona no mundo. E uma zebra, hein, Pedro? A zebra, eu vou no Maracanã. Tá? Eu acho que, apesar de parecer não, nesse momento está um pouco abandonado, aparentemente com abandono, eu acredito que ele vai se retomar com aquele simbolismo que sempre teve e espero que ainda esse ano a gente possa ver grandes clássicos, grandes shows no Maracanã. Opa, essa zebra aí é uma zebra pela qual todos nós torcemos, né? Pra gente fechar, Pedro Daniel, executivo da BDO Brasil, uma aposta. Uma aposta, eu vou pro patrocínio, o novo patrocínio do Flamengo. O Flamengo fechou um patrocínio novo, que pode ser o maior patrocínio da história do clube, tá? Dependendo do número de vendas e até das cláusulas contratuais, mas é uma marca completamente desconhecida no Brasil, mas que entra num mercado que, espero eu, que ela consiga potencializar os seus negócios e sirva de exemplo para outras grandes empresas entrarem nesse mercado e ajudar a desenvolver todo o nosso segmento. Maravilha, a gente quer aqui agradecer muito a participação do Pedro Daniel, economista, executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, que mais uma vez participou conosco aqui do Negócio Esporte. Pedro, muito obrigado aqui pela sua participação, sucesso aí nesse ano de 2017, que está apenas começando aí, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Sérgio, Caralto, é sempre um prazer conversar com vocês e com os ouvintes. Maravilha, esse foi o bate-papo aí com o Pedro Daniel, executivo de gestão esportiva da agência BDO Brasil, mais uma vez conversando com a gente e dando um panorama, né, sobre esse levantamento anual que a BDO já faz tradicionalmente sobre o valor das marcas dos times de futebol aqui do Brasil. E agora, depois desse bate-papo com o Pedro Daniel, tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas de hoje, a gente continua no ritmo do futebol. Dessa vez trazendo um comercial do São Paulo Futebol Clube, convidando os torcedores a participarem do programa de sócio-torcedor. O comercial é estrelado por nada mais, nada menos do que um ícone dos tricolores de São Paulo, o goleiro e agora treinador Rogério Ceni, e conta ainda com o auxílio luxuoso de alguns outros craques do São Paulo Futebol Clube, como Raí e Cafu. Vamos ouvir. Tu és forte. Tu és grande. Dentre os grandes, és o primeiro. A força do São Paulo vem da arquibancada. Seja sócio torcedor, porque juntos somos mais fortes. São Paulo em movimento por um futebol melhor. Melhor para o São Paulo, melhor para o seu bolso. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E nós chegamos ao final de mais uma edição de O Negócio é Esporte, hoje terminando o programa ao som de Wilson Simonal. Aqui é o país do futebol. Nada melhor terminar com essa música quando falamos aí dos valores dos clubes de futebol aqui no Brasil. O programa de hoje teve edição de João Guilherme Lacerda e a produção de Juliana Reigosa. O Negócio é Esporte é uma produção da Startcom Comunicação, numa parceria com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Você pode ouvir o nosso programa também acessando www.onegocioesporte.com.br. Fica aí com mais um pouquinho de Wilson Simonal, aqui é o País do Futebol, e nós marcamos um próximo encontro na semana que vem. Não perca! Até lá e uma ótima semana para você. Inferno fica lá fora, as dores ficam lá fora.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui.